Essa igreja é linda, né, irmãos? Você acorda assim feliz de vir para cá, falar assim, nossa, eu vou lá adorar a Deus, ouvir uma palavra, encontrar amigos, né? E talvez a gente tenha que entender que a gente estava conversando ali, eu estava ali fazendo o check-in das crianças, conversando com o irmão que tem o nome mais fácil aqui da igreja, o Cleidemilson. Cleidemilson. Ele só perdia para o Cleineilton, mas o Cleineilton saiu. E aí a gente falando sobre o quanto que sentar na mesa cura. A gente teve uma mesa com alguns amigos lá no Simbora, e sexta-feira, e tanta virtude que a gente vai compartilhando. Então encontrar os irmãos é a coisa mais preciosa, né? Jesus, ele viveu um processo, uma vida de encontros que curam, né? E hoje nós estamos aqui recebendo pessoas que a gente ama, que a gente tem um privilégio de andar junto, isso é uma alegria. E eu quero celebrar aqui um encontro que nós tivemos ontem, maravilhoso, tremendo, poderoso, que foi encontrar os irmãos no Summit, os irmãos do No Fio do Bigode, no Summit, no Fio do Bigode. E foi tão maravilhoso, tão bom, reverendo. Estou falando do nosso encontro de ontem. Ruim, né? E foi tão maravilhoso, foi tão tremendo encontrar aqueles irmãos e ver tanta virtude distribuída, tanta vida, né? Pessoas que estão vivendo aqui. O João está ali, o João Gabriel estava lá, né, distribuindo com a gente lá a experiência lá na City. O Pedro Miranda, o nosso irmão Fábio Neto, né, Júnior? Que honra, eu estava pensando assim, que honra essa virtude desse Ministério Sal da Terra, assim, a gente entender que a gente está aí para salgar os ambientes. Então a gente está salgando negócios. Ele está falando dos 40 negócios mais importantes do Brasil, ele está em 19 no conselho. Quer dizer, nós estamos salgando, de alguma forma, como uma pregação que vem de conselho, né? Ele é um conselheiro, né? Alguém que está aí, de alguma forma, se a gente pensar o que isso significa, né? Pensando os destinos desse país. Então, nós temos que entender que a nossa vocação é ser sal da terra, em cada ambiente. Então, se você está no mundo dos negócios, você está no mundo do agronegócio, né? Da tecnologia, se você é mãe, que é uma missão, que é uma vocação ali, né? A mulher que não está lá no mundo dos negócios, está ali trabalhando com seus filhos. A gente tem que entender nossa vocação como alguém que salga. Você não pode fazer aquilo sem consciência. Religião é fazer as coisas de forma repetida, sem consciência dos significados e sentidos. Então, a gente quer ter essa igreja que tem essa perspectiva de missão em tudo que faz, né? E os encontros são momentos maravilhosos para isso. E eu quero celebrar essa congregação, 160 homens que tiveram ontem no Fio do Bigode, pensando negócio, pensando espiritualidade nos negócios, pensando fé e transformação, de uma forma maravilhosa, né? Honrar a vida desses irmãos que deram testemunho conosco, né? Os irmãos aí do Legendário foram premiados, porque o coordenador, né, o Nelson, coordenador do estado de Goiás, abriu lá, a inscrição está aberta, quem tiver aqui quiser ir. Ainda teve esse presente que a gente não esperava, né? E o Paulo Júnior, claro, a gente não precisa falar, né, que Deus derramou graça e virtude aí para pensar isso juntos. Bom, queria fazer esse agradecimento, mas queria convidar aqui nosso bispo e convidar nosso irmão Ivan, que vai estar junto com o Paulo Júnior aqui, compartilhando virtude, né? Irmãos, eu estive na missão Amazônia. Foram 4 tentativas, né? Eu consegui só agora. E aconteciam umas coisas muito estranhas. Aconteciam umas coisas muito estranhas na missão, para eu ir para a missão, viu, Ivan? Eu já te contei lá. Coisas muito sérias aconteciam, passagem comprada, barco pago. Mas eu sabia que tinha a hora de ir. Eu entendia que quando Deus diz não, é porque Ele tem outra coisa a fazer, né?
Mas agora nós fomos, né? Eu fui na companhia do Abarim, da Débora, do Branquinho, né? Do Gorbian, de outros irmãos. E foi tão maravilhoso conhecer aquilo, o espírito que a gente viveu ali, viu, meu irmão? Te conhecer, né? 26 anos de missão, desde os 15. E você pensa, 26 anos, você pensou, esse irmão está muito cuidado, está rodando estrada de asfalto. Né? Muito peixe. 26 anos de missão, né? Desde os 15. E aí nós perdemos um irmão que eu não tive o privilégio de conhecer, né? O pastor João Wilson, que durante muitos anos eu tive o privilégio de conhecer alguém que testemunhou da vida dele lá. Mas não tive o prazer de conhecê-lo, mas tive o prazer de conhecer um discípulo, um amigo. Viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Queria orar por vocês. Fique à vontade. Pai bondoso, no seu nome, nós recebemos nossos irmãos, nós recebemos a comunhão, nós recebemos a palavra que vem da relação de tantos anos aí que o Paulo e os irmãos lá de Uberlândia, o conselho da Igreja Sal da Terra, investiram, sonharam em apoiar esse projeto, um primeiro barco. Isso fala tanto daquilo que nós somos, como comunhão, como pessoas que veem a missão do reino de Deus e não a missão de uma igreja, de uma instituição. Agradecer pela primeira igreja presbiteriana de Manaus, pela visão, pela coragem, pela ousadia. Agradecer por termos esse momento aqui e com certeza tantos missionários queremos enviar. Pai, te louvo por hoje, em nome de Jesus, amém. Hoje no final da mensagem nós vamos enviar mais um grupo, viu, Júnior? Vamos enviar mais um grupo para lá e vamos orar por eles, tá bom? Ivan, bom demais, cara, você está aqui. Antes de qualquer outra coisa, não é o que você vai ouvir o Ivan falar. O nosso maior problema na vida, já vou te adiantar, é você colocar o seu entendimento antes da sua possibilidade de conhecimento. O que é uma estupidez? Estupidez é você pegar toda a sua capacidade empreendedora, toda a sua viabilidade e começar a empreender sem fundamentar bem o que você vai empreender. Tem muita gente vivendo a vida achando que ele fracassou a partir da incompetência dele ou de alguém. E não. Todo fracasso é fruto de uma imprudência e não de uma incompetência. E a imprudência é você colocar a sua competência antes da sua consciência. Porque o que vai fazer você fracassar é um sucesso mal fundamentado. É você se ocupar da manutenção daquilo que, na verdade, não tem que ser mantido, tem que ser desenvolvido para revelar uma natureza e não uma necessidade. Então, muita gente, deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. Muita gente acha que a missão Amazonas é para resolver o problema do ribeirinho e do pobre que está lá. E não é. Nunca foi. Toda missão que Deus coloca na nossa vida, por isso, que a coisa mais burra que pode acontecer na vida de uma pessoa é pedir oferta para um trem que ele está fazendo, como se isso fosse filantropia. Porque ele vai ficar escravo da estrutura que ele criou em cima de uma necessidade. Se escraviza. Por isso que qualquer tipo de atividade resolutiva, ela empobrece, escraviza e diminui.
Porque a primeira declaração que nós estamos fazendo é que Deus é estúpido. Que Ele começou um trem que deu ruim e agora chamou nós para poder corrigir. Então, se isso aqui é um trem que deu ruim e nós estamos aqui para corrigir, larga Deus. Sofre não. Larga Deus, porque o céu lá deve ter uma bagunça. Que já começou a bagunçar de lá. Fica parecendo que Deus não deu conta de segurar 30% dos melhores funcionários dele. Você está entendendo, mano? Você entendeu ou não? Sabe quem que é o capeta? Deixa eu falar quem que é o capeta. O capeta era o CEO do céu. Então deu ruim na gestão de Deus. Ele é confiável. Por que ele não fez um capeta melhor? Por que ele não caprichou mais tempo no Lúcifer? Por que ele já não tirou do chip do Lúcifer a rebeldia? Entendeu, Marinho? Entendeu? Você sabe por que existe capeta? Você sabe não? Por causa de você. Então existe capeta para você não ter medo de capeta. Você está entendendo o que eu estou falando, Marinho? Porque imagina se você está aqui imaginando um capeta. Então não imagina não, tem capeta. E o capeta é Lúcifer. Sabe tudo de gestão, mais do que você. Entendeu não? Então Deus está querendo formar um povo que não tem medo de quê? De problema, de capeta. Amém? Então tudo isso que aconteceu é para formar um ser humano sem medo e sem ansiedade. E que não está aqui tentando resolver um problema só para ter a vida que imaginou. Glória a Deus, amado. Então esse tempo todo de investimento nessa relação é para no fim de tudo termos pessoas bem resolvidas, que aprenderam a trabalhar junto, foram formando relações. Então isso aqui, então você não sai daqui sem receber essa cena. Você não está aqui para ouvir um testemunho de um trem que está funcionando e depois ouvir um apelo de como é que você pode investir um pouco de dinheiro para isso funcionar melhor. Senão seria a coisa mais estúpida. Um Deus que pede dinheiro para o povo para continuar fazendo o que ele tem que fazer. Eu vou te falar um negócio, você confia num Deus assim? Você confia num Deus que está precisando do seu serviço, para você arrumar uns trocados para ele, ainda que seja só 10%, para manter o negócio dele funcionando? Me responde se você acha que Deus está dependendo de um dízimo para manter o negócio dele funcionando. Então o que é o dinheiro que você investe nisso? É o mínimo. É o mínimo para você mexer no seu medo de futuro, a sua ansiedade de controle e a sua presunção de que você é resolvedor de problema. Então, para você se libertar da presunção de que Deus precisa de você para resolver um problema, que você é mantenedor dos projetos de Deus, ou que existe uma tarifa para você viver a sua vida sossegada do jeito que você organizou. Liberto disso, vamos entrar na dimensão do eterno. Porque aí você vai saber que você está fazendo um investimento. A hora que você faz um investimento, você se tornou essa pessoa. O investimento que você faz é para você parar de ser um pagador de conta, Marinho. O investimento que a gente faz é para a gente parar de ser resolvedor de problema, Marinho. Entendeu, irmãos?
Eu estou começando isso aqui para te contar uma história que não sei se você sabe, e se você sabe é bom você repetir para... Seguinte, sabe como é que começou o Projeto Amazonas? Começou de uma amizade. Uma amizade de 2 homens com uma profissão. Eu estou lá trabalhando minha engenharia e o Zé João está trabalhando na contabilidade dele. Nós não estávamos procurando emprego. A gente não tinha pretensão de ser pastor de tempo integral, dedicação exclusiva. Não. Nós estamos lá buscando conhecimento para poder trabalhar melhor na nossa área de atuação. Por isso que a gente estava fazendo um curso de teologia chamado Teologia para Vocações Tardias, ou seja, era um curso que não era para formar um teólogo clássico de dedicação exclusiva, mas era para acrescentar conteúdo e conhecimento que nos habilitasse dentro da nossa área de atuação desenvolver melhor a nossa vocação. Então a gente estava buscando lá elementos para poder trabalhar melhor e não para criar uma dependência. Então nós não estávamos lá qualificando mão de obra para receber salário para prestar um serviço. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Porque um pastor, ele vai virar o pior dos empregados se ele se qualificar para ser um prestador de serviço para as carências religiosas que as pessoas têm. Não existe emprego pior na vida, não existe emprego pior nessa vida do que ser sacerdote de religioso mal resolvido. Porque no momento mais difícil da vida dele, ele vai ser dispensado e substituído por um sacerdote mais eficiente. Com a maior crueldade, estamos ajudando homens aí que aos 70 anos de idade foram dispensados das suas funções eclesiásticas, sem participar da reunião em que eles foram demitidos pela igreja que eles pastoreavam há 20 e tantos anos. Como se ele não fosse parte da família. Só para ser trocado por um representante mais eficiente da divindade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então é exatamente nessa luta, nessa angústia que estamos lá, eu e os irmãos, buscando ressignificar a nossa relação com a própria espiritualidade, no sentido de poder entregar melhor o que a gente tinha para entregar, inclusive como profissionais. Lá nasceu essa amizade. E aí nessa amizade a gente inclusive convidou o Zé João para ir morar em Uberlândia. Ele ia ser o pastor que ia estar junto com a gente na Uberlândia num projeto de transformação da espiritualidade lá na nossa vida. Então aquilo que era a banda Sal da Terra naquela época, que eu estava representando isso, na amizade com o Zé João, a gente queria juntar força e trazer a força amazônica para revolucionar o Brasil Central. Mas isso foi uma coisa tão revolucionária que o povo lá, com medo disso, foi lá e houve uma intervenção eclesiástica. Então, a instituição a qual a gente se pertencia interviu eclesiasticamente e proibiu a ida do Zé João para Uberlândia. A mudança dele estava no caminhão. Ele já tinha embarcado a mudança dele lá em Manaus e as passagens compradas para ele decolar 3 dias depois, para ele chegar junto com a mudança. Cancelou as passagens, a mudança dele voltou para trás. E a partir daí a gente passou então a insistir na relação, a gente indo lá e ele vindo aqui, indo lá e ele vindo aqui. Foi aí que a gente começou a fazer as viagens. O primeiro foi aquele barquinho lá, o Petitinho lá, que era a semente de tudo lá, esqueci como é que ele chamava. Iramar, semear. É o primeirão lá. É o primeirão lá. E aí, numa das viagens, deixa Deus ministrar o seu coração, numa das viagens,
eu pilotando uma voadeira, levando gente da praia para o barco, num dos intervalos da viagem que a gente fez, um dos primeiros grupos que a gente levou lá. Deus falou claramente no coração: vocês vão ter que ter uma participação mais efetiva, vocês vão ter que ser parceiros disso aqui. Faça um investimento num propósito. Isso aqui não é filantropia, isso aqui é um ambiente relacional para a transformação das pessoas. Não é para resolver o problema eu resolvo sem vocês. O problema eu pego um cardume de pirarucu e faço eles morrer na praia dos ribeirinhos. Já fiz isso, já matei pombinha voando para poder dar comida para o povo, não vou fazer isso de novo. Toma, para resolver o problema da fome daquele povo lá era só, entendeu? Como é que chama aqui, peixão bom lá, que a gente come lá, o largão lá? O tambaqui. Pensa bem. Todo dia de manhã, os ribeirinhos acordam, 10 tambaqui, aberta, acabando de morrer. Pra eles não acharem que está comendo carniça. Aí você perguntar para um tambaqui daquele lá, morreu de quê, peixinho? Ele fala assim, do coração. Morri do coração. Do coração de Deus. Não precisa de nós não, mano. Você entendeu não? Amém. Você entendeu não? Deus dava uma ordem dos macacos e recolhia tudo quanto é fruta, esse trem, depositar na porta, melhor que nós, sem dinheiro, sem encheção de saco, sem crise, sem achar que o barco está ruim, nada. 20 macacos enchia o acampamento de fruto, sem problema. Deus já fez isso com um corvo para alimentar o Elias, não vai fazer isso com os macacos para alimentar os ribeirinhos do Amazonas? Tem precedente, amado, não estou viajando aqui não. Só ia nascer macaco na Amazônia agora, obediente. Se você abrisse o cérebro do macaco daqueles e falasse assim, você trabalha para quem? Trabalha para aquela aldeia ali, meu negócio é recolher coco, trezinho, fruta, e só como depois que eles comeram. Entendeu não? Você entendeu que para resolver esse seu problema, Deus podia fazer isso com um punhado de andorinha voando em cima da sua cabeça e pum! E um punhado de macaco amanhecendo na porta da sua casa sem você saber o nome deles e ter que pagar rescisão trabalhista. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? É isso. Aí na conversa lá, eu falei assim, mas como é que nós vamos participar disso? Então será que a gente... Já sei, Deus está querendo que a gente compre um ônibus lá em Berlândia para ter um trem parecido com o barco que Deus falou, claro, conversa lá, Deus falou, não é nada disso não, Paulo Júnior. Eu quero que vocês participem aqui para construir pessoas. Essas viagens aqui, ó, não é para resolver o problema da Amazônia, é para resolver o problema do ser humano de qualquer lugar do planeta. O cara que vier aqui trabalhar com vocês aqui, ele vai sair daqui outra pessoa. Amém, Marinho? Outra pessoa. Eu quero enfiar ele dentro, eu quero enfiar você dentro de um ambiente mais exuberante do planeta, e você perceber que num lugar que tem tudo para ser o Éden da humanidade, tem preconceito, tem abuso, tem escravidão, tem abismo social, tem humilhação, tem constrangimento, tem vergonha, tem abuso, tem violência na família, tem pedofilia. Você entendeu ou não? Tem insensibilidade ou não tem, Ivan? Fala aí, mano. Bastante. Você está falando aqui, eu estou passando um filme. E já dá até vontade de chorar, porque muitas vezes a gente sai de uma viagem, ao invés de sair celebrando, a gente sai chorando. Tem velório de gente enterrada num buraco, sem esperança de que ele está sendo visto por alguém. Não é a comida, não é a roupa, é a insensibilidade.
Entendeu, irmão? Entendeu, não? Porque senão você está colocando só a ideia no lugar errado. Você está achando que é o que você compra e que você vende para resolver o problema de alguém. E aí fomos para lá. Aí Deus falou assim, vocês vão comprar um barco. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso para a igreja que não vou comprar um barco? Estamos lá, já estou terminando, viu? Depois você vai ficar conversando aqui até... Eu não vou repetir essa história no segundo culto, não. Quem quiser escutar essa história aqui, vai lá e vê o primeiro, tá bom? Aí, porque senão fica ruim ficar contando essa história, fica parecendo trem de velho caduco com mais de 67 anos. Então, viu? Aí, num culto de quarta-feira, pensa um culto de quarta-feira numa igreja assim. Aí estava lá, umas 20 e poucas pessoas. E eu lá ministrando, uma empolgação, porque para mim, 200 ou 2.000 faz a menor diferença. 2 ou 3 para mim já é avivamento, que é o que a Bíblia fala, onde tiverem 2 ou 3, a humanidade pode ser transformada. Então, para mim, eu só não consigo estar animado sozinho, mas se tiver mais um, meu filho, acabou, né? Vai à noite, entrega, conversa, é avivamento. 2 conversando, para no fim de tudo falar um sim, um amém, para mim é avivamento. Aí estamos lá naquele culto, lá, papapá, Deus falou assim, fala do barco. Falei, Deus, pelo amor de Deus, o senhor não sabe nada de estratégia. Não, vamos marcar um culto, uma campanha, algo que tem que ver lotado, assim, supitando de gente, vamos meter uns slides, pôr a cara de uns meninos pobres lá, uns trem meio ruim, aí eu vou falar do barco para arrancar dinheiro desse povo. Eu falei, você está doido, Paulo Júnior? Você está doido? Por acaso eu estou precisando de alguma coisa, Paulo Júnior? Conversa que é outra. Conversa que não é culpa, não é necessidade. Conversa que é responsabilidade. Estou precisando de dinheiro não, Paulo Júnior. Estou buscando compromisso, fé, empenho, ousadia. Não estou atrás de quem acha que pode pagar a conta, não. Estou atrás de quem entende que pode investir. Não quero pagamento, quero investimento, fé. Ousadia. Eu quero que as pessoas entendam que as coisas acontecem a partir de um lugar onde dá a impressão que não pode acontecer. Fé é para você ter a certeza do que não foi visto e não a expectativa do que está sendo visto. Fé é a certeza do que ainda não foi visto e não a expectativa a partir do que está sendo visto. De ruim ou de bom. Aí eu terminei a mensagem e comecei devagarzinho assim. Vocês podem saber, quando eu estou falando um trem devagarzinho, quero explicar bem, é porque eu estou gerando fé em mim. Eu tenho que ficar falando para mim, para hora que eu terminar, ser fé. Aí eu fui falando devagarzinho, falei, irmãos, tem uma situação, quase que pedindo desculpa, tem uma situação acontecendo na Amazônia, uma possibilidade da gente viver uma transformação, fazer um investimento, e tem a chance de a gente comprar um barco lá. E aí eu comecei com não tinha um barco para vender, o Zane Silva. Eu lembro do valor, R$50 mil. R$50 mil naquela época, hoje, deve ser o equivalente hoje a uns 700 mil. Que era um barco bem maior. O Zane Silva, enquanto a gente fazia lá o barquinho lá, o outro, eu tinha que lembrar o nome, que é onde eu conheci. Peniel. Enquanto a gente fazia no Peniel lá com o João Wilson, no Peniel não, era tudo misturado, era tão apertadinho que a gente tinha que falar que tinha uma sucuri no porão para o povo não descer lá e pegar o pão que era misturado com óleo diesel. Lá no Peniel nós só comia pão a óleo diesel, não, entendeu? Você nunca comeu pão a óleo diesel, era o do Peniel, não era? Que cheirão de óleo diesel. Aí vai para o Zane Silva, não, era cabine, banheiro, sala, ia ter ambulatório dentário, pré-cirúrgico, consultório, outro nível. Só que era um dinheiro assim, 50 mil na época lá, para nós lá, era quase que assim, 7 vezes o que a gente arrecadava por mês. Para tudo. Eu fui começando aqui e falei, irmãos, tem então aí a possibilidade de a gente comprar o barco. Sabe que mês era esse? Vou te falar. Era véspera do plano funário.
Eu estava falando de dinheiro com a congregação num valor altíssimo, quando a gente estava vivendo inflação de 110% ao mês. Você não tinha noção do que era isso. Menino, o Brasil já teve inflação de 110 ao mês. Estamos caminhando para lá de novo. Não, mas você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você chegava num supermercado no início de abril, quando você voltava lá no início de maio, não tinha aumentado, não. Tinha dobrado. Alguém aqui lembra disso? Não. Isso foi tão grave. Então, faltando algumas semanas para o plano funerário, eu estou fazendo um apelo de um dinheiro que a gente não tinha e que no mês seguinte podia virar 100. E aí tem um homem sentado lá no cantinho. Aí terminou tudo. Ninguém falou nada, nem um sinal, Ivan. Zero. Eu olhei para Deus e eu te falei. Eu olhei para Deus e eu te avisei que o dia era ruim. Quando for esses assuntos, deixa com nós. O Senhor vem errando a mão desde o Éden. Aliás, desde o céu que o Senhor tem hora que erra a mão feio. Ainda bem que nós estamos aqui para te ajudar. Terminou tudo, o homem veio procurar e falou assim: Paulo Júnior, seguinte, eu tenho um dinheiro guardado que eu estava perguntando para Deus, por que é esse dinheiro? Ele não é muito nem pouco, ele só está guardado. Para aquilo que é minha vida, é pouco. Para aquilo que você está querendo, é muito. Mas a questão não é ser muito, ser pouco. A questão é que eu estava perguntando para Deus qual era o seu propósito. E mais, Paulo Júnior, esse dinheiro está em dólar. Então, é o seguinte: compra o barco. Ivan, 100% do recurso. 100% do recurso num culto de quarta-feira com 20 gatos pingados, eu pregando a pior mensagem que eu já preguei na minha vida. Contrariado. E foi o seguinte, está lá disponibilizado. Sabe o que aconteceu com o plano funerário? Houve o congelamento dos preços, houve uma alta progressiva do dólar, e nós fechamos a compra do Zane Silva em 10 parcelas fixas. Só que quando nós fechamos a parcela do Zane Silva fixa, o que veio? A deflação. Então o plano funerário obrigou que as parcelas combinadas sofressem uma deflação. Então nós não só compramos a um preço fixo, que ia barateando à medida que nós pagávamos cada parcela, como o recurso que nós recebemos ia valorizando. Você pira. Foi assim, companheiro, que nós compramos o Zane Silva. Zane Silva foi o primeiro barco que eu viajei, com 15 anos de idade. É lá que foi meu berço. Eu não sabia disso. Então agora meu você berço. Sabe que aquele culto de quarta-feira, maravilha, era por causa de você com 15 anos de idade. Que maravilha. Não era para resolver o problema de ninguém. Era para formar um homem dessa estatura. E quando é para formar um homem dessa estatura, você acha que Deus vai negociar dinheiro? Você acha que é de dinheiro que Deus está falando com você? Você acha que Deus está falando com você de prestação? Não, meu irmão, eu falo para você de que Deus está falando. Fica em pé, hein? É disso aqui, ó. É desse peso, é dessa consistência. Cada grama, cada célula compromissada, empenhada em ver o reino de Deus acontecer. Pergunta se esse homem trabalha por salário. Pergunta se é nisso que ele está pensando. Então, aquela reunião de quarta-feira era para investir em cada centímetro na formação de um homem dessa estatura. Se você não entender isso, na sua empresa, com os seus filhos, você está matando os seus filhos, fazendo eles pensar o preço que eles têm e não o valor que eles representam. Você está pagando a conta deles, em vez de fazer o investimento na formação da estatura deles.
Amém, meus irmãos? Foi assim que a gente começou. Bom, eu nem sabia, cara, agora que eu estou mais feliz em ter sido fiel, ter esticado essa história, porque eu acho que isso representa muito para a sua vida. É sim. Você não sabia disso? Não sabia. Não sabia. Eu tinha ouvido parte da história. O pastor Zé João foi a pessoa que me colocou nessa trilha com Deus. 15 anos de idade, cheguei na igreja presbiteriana, alguém disse para mim, vamos lá ouvir uma música boa, porque eu era músico. Domingo de manhã, vou te levar num lugar com uma música boa. Eu pensei, deve ser pagode. Domingo de manhã, fui lá e tinha um louvor maravilhoso, e o Zé João falando. E o Zé João ele é visão e ação, né? O Zani Silva assim já estava navegando por algum tempo. E eu entrei naquele barco e eu entendi que não tinha outro jeito. E as minhas crises sempre existiram, né? Como é que eu vou, desde aquela época, como é que eu vou viver, como é que eu vou ter esposa, como é que eu vou ter família, E ao longo do tempo Deus foi trabalhando e fazendo. E essa igreja, você sabe bem, Paulo Júnior, que essa igreja, ela vem de uma revelação para o Caio Fábio pai, que passa uma visão para o Zé João, que é um homem estratégico, planejador, e um contador, e um cara assim de oração, um homem de Deus. O pessoal criticava muito o Zé João, que ele saía na segunda-feira, a folga pastoral dele, para ir para o sítio do irmão e ter tempo com Deus. O Zé João é um cara... Som. O Zé João... Não, tá tudo certo. O Zé João é esse homem... Você entendeu o que era a nossa amizade? Eu como um cara assim do sonho e o Zé João como um cara da organização. O Zé João pegou uma igreja que tinha mais ou menos lá 1000 e poucos membros. E quando ele terminou o trabalho dele, essa igreja tinha mais de 12 mil membros. É isso mesmo. 12 mil membros em Manaus. Mais de uma congregação. Mais de um endereço. Uhum. Uma igreja continuava tendo... lugar para reunião lá para 1.500, 2.000 pessoas e outro lugar lá para 7, 8 mil pessoas. Uhum. 900 pequenos grupos. Isso. 100 congregações. Uhum. E o Zani Silva passou a ser só um barco intermediário, porque depois vieram mais 2 barcos de calado de aço. Uhum. O Zani Silva e o Peniel eram calados de madeira, um barco bem típico lá. E que tem recebido gente de todos os lugares do planeta, de todos os continentes. Pessoas vão para lá. E não é para resolver o problema. Não tem um problema a ser resolvido. Verdade. No Amazonas. Verdade. Existe uma pessoa a ser formada no mundo. Deus está trabalhando para formar o ser humano que Ele quer que habite a terra. Você não é um problema a ser resolvido. E você não tem problema para ser resolvido. Você é o ser humano que Deus quer formar para habitar a terra como a terra tem que ser habitada. Por gente bem resolvida e não por gente mal resolvida. Deus fez tudo isso para tudo isso aqui ser habitado por um ser completo. Um ser que não sofre o dano das suas carências, das suas expectativas e tampouco o dano dos seus direitos. Esse mundo não é para ser ocupado por gente carente, presunçosa e cheia de direito. Esse mundo foi feito caprichadinho desse jeito, para ser ocupado por um ser humano bem resolvido, que entendendo as bênçãos que Deus já deu, ele vive a vida no cumprimento do seu propósito, e não na satisfação da sua carência, na contemplação dos seus interesses, e nem na garantia dos seus direitos. Isso é um ente humano, pior do que uma formiga, pior do que uma ameba, pior do que uma bactéria, pior do que um macaco louco ou um cachorro com raiva. Entendeu, irmão? Deus quer que esse mundo seja habitado por seres humanos e não por carentes humanos, nem por entes humanos e nem por ismos humanos. Amém?
Você não é um problema a ser resolvido. Você é uma pessoa a ser formada. Amém. Você não tem um problema para ser resolvido. Você tem um propósito a ser cumprido. E o propósito é você se tornar uma pessoa bem resolvida. Amém. Amém. Paulo Júnior, você falou que tudo isso começou com relação com o Zé João. E o Zé João desenvolveu todo o ministério dele com base em relacionamentos também. O Zé João foi muitas vezes criticado no púlpito da igreja por outros pastores, dizendo assim: você está gastando tempo com jovens, para discipular alguns jovens durante a semana. Você está perdendo tempo porque tem uma estrutura grande para cuidar. Ele dizia: você não faz ideia do que pode acontecer quando alguém investe tempo na vida de outra pessoa. E desde que a realidade missionária chega, é muito simples de entender que o modelo de relação para nós, que é o nosso Jesus, ele deixou tudo bem arrumadinho para a gente relacionar. Nós visitamos muitas vezes comunidades, mas não criávamos relação. Muitas vezes as comunidades eram visitadas e nós éramos o papai chegou a igreja, a nossa mãe, que vai trazer uma cesta básica, que vai trazer um médico, que vai trazer um dentista. E quando eu cheguei no campo, eu comecei a dizer: se a gente der comida para vocês hoje, vocês vão sentir fome amanhã. Se esse médico vir aqui daqui a 3 meses, vocês vão precisar de novo ir no médico. E muitas vezes quem vai, americanos principalmente, eles querem assinar um cheque para resolver o problema, como você falou. Um deles chega comigo no fim de uma viagem e diz assim: o que é que eu posso fazer para resolver o problema? Um americano cheio da grana senta comigo, e o pastor que estava liderando ele olhando de canto de olho de longe. Eu disse: eu quero conhecer melhor você, quero estar em contato com você pelo menos uma vez por mês. Eu quero que você conheça a minha esposa, quero que a sua esposa conheça a minha esposa também, e nós vamos desenvolver uma relação, porque se tiver alguma coisa de Deus, vai ser a gente sendo amigo. E nós fomos entendendo que o ribeirinho, que tem toda a sua particularidade, o indígena, que tem toda a sua particularidade, eles são seres também relacionais que carecem de um Deus de relação. Então, visitar uma comunidade ribeirinha uma vez por ano, como a Sal da Terra faz e tantas outras igrejas fazem, a gente pensa que não causa impacto, a gente pensa que não vai dar em nada. Muitas vezes teve uma igreja aqui de Santa Catarina que diz: nós estamos enxugando gelo, não tem o que fazer. Eu reuni com o Abarim, com o Gorbian, com o Rony também numa tarde. Eu disse para eles: não faz sentido vocês virem aqui se não deixar o coração de vocês aqui. Vocês têm que deixar o coração. E quando eu digo isso, é saber o nome de quem você está atendendo, o nome da pessoa com quem você está relacionando. Muitas vezes a gente faz culto no templo e ninguém se sente limpo o suficiente para ir no templo. Mas por causa da relação, a gente pode fazer um culto no campo de futebol. A gente pode fazer um culto num bar. Eu vou para o bar, para a resenha, depois do campo de futebol. Desce uma coca de 2 litros aí. Começa. Pá. E a relação. E eles dizem: mas você é pastor mesmo? Eu digo: cara, eu sou do povo de Deus. E na relação a gente vai fazendo a igreja sair para entrar nas casas. Interessante que um templo de uma comunidade rachou uma parede do meio, rachou o chão e rachou a parede do fundo. Levamos o engenheiro, fizemos um laudo, levamos o conselho, tem que demolir, que senão vai causar um colapso aí, vai morrer gente. 3 membros da igreja nessa comunidade. O templo caiu, os 3 membros choraram. E eu fui para a comunidade, eles estavam lamentando pelo templo. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos começar a reunir na sua casa. E assim, esquece essa coisa da liturgia pesada. E começou a reunir numa casa. Daqui a pouco, outro que nunca tinha ido à igreja, ao templo, disse assim: vem na minha casa também. E a igreja orgânica começou a aparecer. Nesse lugar nós não precisamos de templo. Mas viemos de uma realidade onde muitos tentaram sair de lá dizendo assim: então nós vamos deixar dinheiro para construir aqui 5 templos. E muitos deles são elefantes brancos, cheios de problemas estruturais que a gente não dá conta de resolver com dinheiro. E não vai dar conta mesmo, não tem dinheiro que dê jeito. E a gente vê que a igreja está crescendo na relação. Quem esteve lá conosco agora sabe que
A gente prima por saber o nome das pessoas, eles sabem o nosso nome. Eu digo que o Samuelzinho, filho de Samuel, ele é o cara que me pastoreia. O Samuelzinho me pastoreia. Eu digo que se vocês saírem daqui e não falar comigo durante um ano, não faz sentido, porque eu crio expectativa na relação. O Samuelzinho manda mensagem, liga para mim e diz assim: e aí, como é que estão as coisas aí? Como é que está o fulano? Você está visitando aquela comunidade? Você está indo lá? Como é que está aquela situação? Estou orando por você, viu? Você é um cara muito querido, você é um cara muito de Deus, estou orando por você. O Samuelzinho me pastoreia. O Samuelzinho nos constrangeu muito nessa viagem, porque tem plenitude numa criança, né? É possível, eu digo para os ribeirinhos, é possível ter plenitude, envergadura de Cristo num ribeirinho. A gente vai ensinando que a fé deles depende da nossa. A gente foi ensinando ao longo do tempo, sem dizer, mas dizendo assim: nós chegamos para resolver o problema de vocês. É muito comum, Paulo Júnior, alguém dizer assim: vamos construir uma escola que com a educação provavelmente vai resolver essa situação deles. Constrói uma escola. Aí daqui a pouco diz: quem é que vai dar aula nessa escola? Não, vamos trazer um Starlink, que aí tem um professor que vai fazer a monitoria aqui, tecnologia, provavelmente vai ajudar. Vamos trazer mais informação para esse povo. E aí a gente vai implementando essas coisas. Vamos colocar então aqui um posto de saúde. E a gente faz um esforço, organiza financeiramente, coloca lá um posto de saúde. E vai vendo que o problema não resolve. Com a internet chega um índice absurdo de pornografia com as crianças, começam os abusos, os pais regulamentam, normatizam o adultério. Fica uma coisa solta e a gente diz assim: o que a gente fez? O que nós estamos fazendo? E não só isso. Todo investimento que é feito, às vezes lá na área da educação, tudo, e tem que ser feito mesmo. Sim, tem. Se não for relação, a prosperidade dessas pessoas vai fazer eles morar longe. Exato. E não querer nem lembrar do lugar de onde eles saíram. É isso. É isso que está acontecendo. O Brasil não está percebendo que a nossa prosperidade não está significando desenvolvimento. Porque à medida que os nossos jovens estão prosperando, eles estão indo atrás de garantir o direito que a prosperidade deles alcançou. Então eles estão usando a prosperidade para garantir o direito e não para assumir responsabilidade. O jovem hoje não quer assumir responsabilidade. O que infantiliza um povo? A garantia do direito. A infância é a garantia do direito. A maturidade é você abrir mão do direito para assumir o quê? A responsabilidade. E nós não estamos produzindo hoje jovens responsáveis. Não. Nós estamos produzindo jovens cheios de direito. E exatamente como a gente investiu no direito deles, os direitos humanos, amado, nada é mais animal do que o direito. Tanto é que os homens estão sendo obrigados a garantir o direito dos animais. Você entendeu ou não? Então nós estamos ficando refém do direito até dos bichos. Sim. Rapaz, o cachorro lá em casa, doente, cardíaco, pegou uma doença cardíaca grave. Pensa, uma amarelinha, pai, que eu salvei na rua. E para que eu salvei o amarelinho na rua? Porque eu tinha a culpa de salvar um cachorro andarilho? Negativo. Eu tenho cachorro lá em casa, não é para satisfazer carência de menino, mulher, homem, não. Animal na sua casa não é para satisfazer a carência nem compensar a carência de ninguém. É para as crianças aprenderem a ter responsabilidade. Cuidar, arrumar comida. E mais, animal em casa é para os meninos aprenderem a sofrer a dor da perda de uma coisa que eles gostam, trabalharam muito para ajudar e que depois vem embora sem pedir licença. Animal é para você aprender a lidar com a morte, com a vida, com os horários, com as diarreias. Entendeu não? Peixinho em casa não é para, não, é para menina aprender a ter horário. Pôr comida para peixinho, senão, entendeu? Morreu por quê? Morreu porque não deu comida. Responsabilidade. Aí tá lá o amarelinho, rapaz, leva ele para casa.
Rodou o Brasil, esse amarelinho rodou o Brasil. Ele veio de Floripa, Goiânia, depois foi parar lá em Vitória, foi parar lá em Barcelos, ele foi lá. Tá melhor que muita gente. Foi lá no Barcelos, lá, rodou. Aí voltou aqui para Goiânia, ruim, cardíaco, pedindo para morrer, leva no veterinário, falou, eu vim aqui para você sacrificar o cachorro. Eu falei, não posso. Eu falei, como não pode? Não posso. Agora, se eu quiser fazer o tratamento, nós vamos fazer um tratamento cardíaco nele, ele vai tomar remédio para pressão, para os trem aqui. Eu falei, você está doido? Vocês são... Vou explicar para você, nós estamos falando de um cachorro, um prazo de validade. Deu. Quem resolve? Deus deu autoridade para quê? Quem deu autoridade para você resolver os bichos? Deus deu autoridade para você resolver os bichos. O que é de comer, o que é de matar, vai para lá, vai para cá. Agora esse cachorro vai pautar? Você está doida? Não, e o tratamento tinha que fazer uma cirurgia, depois tinha que dar remédio para pressão. Eu falei, escuta, eu tenho 4 estentes, você acha que eu vou tirar um estente meu para pôr num cachorro? Doideceu. Peguei, aí falei, já sei. Vou fazer uma eutanásia dele, depois eu... Aí alguém falou assim, ó, Paulo Júnior, cuidado, porque se alguém ver você descartando esse cachorro aí, numa encruzilhada, vai dar processo. Igual ver. Se tem condição um trem desse. Você consegue imaginar isso, que a gente, pelo direito, a gente está tendo mais critério para cuidar de um amarelinho daquele do que, às vezes, de uma criança? Você pensa se eu ia gastar dinheiro num cachorro daquilo que eu podia gastar em qualquer outro menino precisando mais do que aquilo? Você sabe que nós estamos numa área de preservação, parque nacional, de repente passa alguém com alguns quelônios dentro da sua canoa, se o IBAMA pega, é crime inafiançável. Se alguém matar uma outra pessoa numa comunidade ribeirinha, é um crime que você pode pagar uma fiança. Então, você escutou, né? Até se brinca da seguinte maneira. Né? É mais fácil tirar da cadeia lá no Amazonas. Quem matou a mãe do que quem matou um macaco para comer no almoço. É isso. Nós estamos ficando loucos. Nós estamos ficando um povo perturbado. E isso vai gravado, vai para o ar, ainda posso responder processo. Sim. Por estar incitando a morte dos amarelinhos. Agora, peguei meu amarelinho, mano, já sei, vou exercer minha autoridade. Porque foi sempre desse jeito lá comigo, quando eu tirava leite de vaca, eu ia lá, foi orando com as vacas que eu aprendi a orar pela cura das pessoas. Olha só. Foi curando mamite, que eu aprendi a viver a experiência de cura de câncer, rim. Então eu treinei com as vacas primeiro. Então Deus me deu as vacas lá para mim. Foi orando para o cachorro. Tinha um cachorro lá que deu barriga d'água. O veterinário falou que aqui não tinha cura. Eu falei, pode não ter lá na sua casa. Lá em casa, ou ele morre ou ele é curado. Aí fui lá, orava com imposição de mão, pegava nas 2 orelhas do cachorro. Falei assim, olha para mim. Olha para mim, porque os olhos são a janela da alma. Eu quero falar com sua alma. Você está curado. Em nome de Jesus. Uma semana depois ele estava curado da barriga d'água. Cachorro neurótico, patológico, falta de oração. Você vai lá e dar uma ordem para ele. Tudo na vida é autoridade, não é direito. Você não tem direito a um cachorro que funciona. Você tem autoridade para fazer ele funcionar. Entendeu, meu irmão? Tudo que Deus deu na sua vida é para formar a pessoa. Vou terminar. Levei o amarelinho para casa e ele foi ficar ruim lá. Aí começou a ter uns problemas lá, ficar meio perturbado, umas confusão. Aí um dia eu acordei de madrugada, cheguei lá na onde ele ficava lá, o caos. Diarreia, vômito, ela convulsionando, a Pituca. Falei, Pituca, deu, né? Olhei ela nos olhos. Falei, amiga, deu. Eu vou ficar aqui com você, eu vou morar. E hoje, esse último dia, eu vou te fazer companhia até você ir embora.
Isso eram umas 3 da manhã, fiquei com ela até 6 horas da manhã. Orando, acompanhando ela, e afinal de contas ela atendeu tão bem minha casa, era justo eu atender ela na partida. 6 horas da manhã ela veio a óbito, levei lá no veterinário, falei assim, quero contratar uma cremação. Você está entendendo, irmãos, que é disso que nós estamos falando? Que a vida não é direito, a vida é o quê? Que os cachorros da rua estão esperando a sua autoridade, que os gatos estão esperando você para saber o que é ser um gato, e não o que é ser um filho mal resolvido e peludo de uma pessoa carente. Se chamar cachorro de meu filho, o que o seu filho vai pensar escutando você chamar cachorro de meu filho? Ele vai falar, qualquer hora ele vai chamar eu de meu cachorro. Uma hora ele confunde. Ele, meu filho pro cachorro. Ô Totó, desculpa, filhão. O Amazonas, a vida, estão à espera de que os filhos de Deus se revelem. Aleluia. Sabe o que tem problema na vida? Para que os filhos de Deus se revelem. Amém, irmão. Amém. Vai entregando aí. Amém. Não espera o acabar. Não, eu estou bebendo aqui, eu estou drenando também. Eu falei para o povo ontem que sentado do seu lado eu tenho que ouvir um pouco mais, tenho que esperar um pouco mais, porque a gente sabe do que Deus tem feito. E você falou de filhos, e eu lidero um pequeno grupo na minha casa, comecei há pouco tempo, e o nome é Ruios, que é o grego de filhos maduros. E a gente vive isso em todos os âmbitos, não só em ribeirinhos indígenas, a gente vive isso na igreja, a gente cuida de jovens casais, de adolescentes, jovens, e a gente diz para eles, você tem 14, 15 anos de idade, mas é possível você ser maduro e ter envergadura, tem plenitude de Deus. Eu já vi crianças de 12, 13 anos, cheios de autoridade de Deus, compreendendo o seu lugar. E muitos estão ainda na condição de filhos que estão querendo leite espiritual, e querem o leitinho, e passam 20, 30 anos querendo que alguém produza um alimento para colocar na boca deles. Enquanto os filhos maduros, eles produzem o seu alimento e ensinam os outros a processar e produzir seu alimento. Amém? A gente não fala para o povo, e eu não digo isso só a respeito de ribeirinhos indígenas. A nossa sociedade está em crise porque a gente vai tomando posse do direito, batendo na mesa e dizer, eu preciso, eu mereço, eu devo. Fato, eu tenho ouvido você falar isso, e isso tem mexido muito conosco. A Sal da Terra, na minha família, no meu ministério, tem sido divisor de águas. E eu digo a eles, vocês não precisam que uma igreja chegue aqui e traga coisas para vocês. Assim como um pai de família na cidade não precisa necessariamente que o governo entregue para ele um valor no final do mês para ele viver daquilo. Temos crise de sacerdócio em todo lugar. Na Amazônia, você vai procurar as mulheres, elas até ouvem, vai procurar os homens. Cadê o seu marido? Ele está na mata. Eu digo, está fazendo o quê? Está trabalhando. Eu digo, tá bom. Não, mas ele só trabalha quando você vem aqui visitar a gente. É complicado. Estão fugindo de tudo, fugindo de conversa, olho no olho, fugindo das responsabilidades, sim. Fugindo de ser homem. As mulheres estão assumindo o papel dos maridos e viram os pais, criam os filhos na rigidez, o homem se afemina. O homem passa o dia deitado na rede, esperando cair Bolsa Floresta, Defeso e um bocado de coisa. Por que acontece isso? Presta atenção no que ele acabou de falar aqui. Um mundo resolvedor de problema vai ser governado e liderado pelas mulheres. Sim, é isso. Porque a mulher já veio equipada. A mulher, ela é equipada. A mulher é um organismo pronto para parir e resolver. Então, se não houver uma intencionalidade do homem, o homem é totalmente dispensável. Verdade. Para produzir um salvador, deixa Deus ministrar o seu coração.
Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora de manhã, porque é muito grave. Para produzir um salvador, para produzir uma solução, para parir alguém que salve o mundo, o homem é totalmente dispensável. Deus engravida uma mulher pelo poder do Espírito Santo, e ela dá à luz, amamenta e está parido. Deus não precisa de nenhum homem aqui para produzir salvação na humanidade. Para ter o problema resolvido, nós, homens, somos totalmente dispensáveis. O homem tem um único propósito: a autoridade, o significado e o sentido dos processos. Sem uma orientação, sem uma direção de propósito, de origem e de destino, o homem só tem um propósito: é garantir que o filho dessa mulher não é bastardo, não é órfão, não é fruto de uma produção espontânea. Ele não é resultado de uma competência. Porque uma mulher que não pode apresentar o pai do seu filho, ela vai ficar constrangida. Por melhor que esse filho seja criado, por mais saudável que ele seja, por mais competente que ele seja, por mais filho da mãe que ela é, vai haver um constrangimento, porque ninguém vai saber se esse filho foi um abuso, se esse filho foi uma violência, se esse filho foi uma promiscuidade, se esse filho foi um pecado, ou se esse filho é de verdade. Se esse filho é só resultado da competência dela, ou se esse filho é fruto de uma relação que a dignifica. Por isso que o José estava lá, para uma razão: para trazer dignidade. Porque sem a paternidade, você formou um ente humano, mas você não formou um príncipe. Você confere a ele saúde, recurso, competência, habilidade, vigor, mas a autoridade dele é suspeita. Você não sabe direito de onde ele veio. Você não sabe quem ele representa. E você acha que eu estou exagerando? Então vou te explicar. Lá na Bíblia diz, em Isaías, que vai chegar um tempo na humanidade que 7 mulheres muito bem resolvidas, 7 mulheres empreendedoras, competentes, mães, mulheres que são férteis em gerar filhos, hábeis em criar seus próprios negócios, competentes para mantê-las, elas vão arrendar, elas vão pagar o aluguel, elas vão se associar a um único homem. 7 mulheres vão se associar e vão comprar o direito de participação do nome de um homem. 7 mulheres empreendedoras, boas parideiras, realizadoras, vão se associar para garantir que o filho dela tenha o quê? Nome. Ela não precisa ter marido, ela vai dispensar, falar assim: seguinte, eu não preciso de você como marido, porque você como marido só aumenta o meu custo operacional. Então eu quero te dispensar, não preciso de você, que você aumenta a minha demanda, você me atrapalha, você me distrai, eu tenho que ocupar com outras coisas. Você está liberado. De marido você está liberado, tudo. Você só me empresta o seu nome, para todo mundo ter certeza que meu filho não é bastardo. E eu pago você pelo serviço. Você acha que isso vai acontecer? Não, meus irmãos. Isso está acontecendo.
o homem, pelo resultado, ele é hoje totalmente indispensável. Por isso as mulheres assumiram o lugar divino da maternidade e estão maternalizando seus próprios maridos. Estão liberando seus maridos. Fala assim, faz o seguinte, é jogar bola que você quer? É encontrar seus amigos, tomar sua cerveja? É isso que você está querendo? Vai, depois você volta. Deixa que eu pago suas contas. Porque você me custa mais aqui me enchendo o saco, gerando uma demanda de eu ainda ter que transar com você com pressa. Vai lá. Vamos economizar. Eu faço por nós dois. Eu tenho 2 peitos e não tem nenhum. Eu tenho um útero se não tem nenhum. Eu gero, engordo, dou a luz e alimento. Aí você vem com esse trenzinho seu aí, põe uma sementinha e fica depois enchendo o saco. Não. Vai viver. Vai fazer o que você gosta. Volta feliz, porque pelo menos você não me aborrece. E eu pago a conta. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso vai acontecer? O que você acha? O que você acha, Magali? Eu acho que já está acontecendo. Mas deve estar acontecendo muito longe aqui. Aqui nesse lugar que a gente mora, aqui nessa região, isso é raríssimo. Na igreja, então, nem pensar. Raríssimo. Eu acho que isso vai demorar a chegar por aqui. Deve estar acontecendo, mas em algum lugar assim, mais atrapalhado, lá na Europa, que o povo é mais dado ao modismo, na América. Aqui em Goiânia, eu acho que aqui em Goiânia demora um prostíbulo ser a placa de entrada da cidade. Demora. Você não acha que demora, não? Eu acho. Vai demorar a chegar aqui. Você está entendendo, Ivan? Você escutou o que o Ivan falou aqui? Que esse mal está lá na floresta. Que esse é o mal lá do Éden. Você entendeu que lá no Éden o homem foi apresentado a uma expectativa de vida o quê? Resolutiva. O diabo falou para a mulher dele: escuta, eu tenho uma dica para você. Dependendo do que você fizer, você vai ser feliz para sempre. Encontramos muitas vezes, nós encontramos muitas vezes, irmãos, a igreja ali na Amazônia sendo pastoreada por mulheres, porque os homens não quis assumir a responsabilidade. E isso é um desafio, irmão, muito grande, né? Porque você vai para a igreja à noite, né, você anda na comunidade, conversa com os homens, até você vê alguns na comunidade. Você encontra alguns homens, reúne, você tem palavras com eles de responsabilidade pela comunidade. E nessa última que nós tivemos uma palavra sobre... Porque nas comunidades não tem polícia. Falei, olha, quem é a polícia daqui são vocês. Não tem cadeia. Não tem cadeia. Então é vocês que tem que cuidar dessas crianças. Tem cadeia nas comunidades. Né? A gente chamou os homens à responsabilidade do cuidado com a comunidade, das crianças, né, da igreja. Mas eles não vão para a igreja à noite. E às vezes a gente encontra as mulheres dirigindo culto, né? E os homens ficam escondidos na noite, debaixo das árvores, né? E nós trouxemos essa palavra. Deus falou, olha, nós precisamos trazer uma palavra para esses homens de resgate para o sacerdócio desses homens, para que os homens se posicionem, assumam a responsabilidade, né? Porque Deus está ali olhando para nós e falou, eu preciso de alguém que se coloque, né, na brecha. E assim, nessa última comunidade verdural que nós tivemos, de repente a gente estava lá no barco, pastor Paulo Júnior, entrou 3 mulheres dentro do barco e começou a conversar, porque antes da gente sair para a comunidade, a gente às vezes faz uma resenha ali no barco para entender a logística da comunidade, como é que funciona,
aonde a gente deve entrar, distribuir as equipes. Aí entrou 3 mulheres dentro do barco. E de repente uma senhora começou a falar e falou: eu sou a pastora aqui da comunidade. E contando os desafios dela, né? E aí Paulo Júnior me falou uma coisa interessante. Ela disse: eu sou pastora, mas eu não sei ler nem escrever. Mas eu sou pastora aqui da comunidade. E aí Deus falou profundamente o meu coração naquele momento. Eu lembrei lá de, acho que Ezequiel capítulo 2, né, que Deus olhou aqui para a terra procurando alguém que se colocasse na posição de assumir a bronca, né, de assumir a responsabilidade, e não achou ninguém. E aí Deus falou comigo: então ela colocou na brecha, ela se dispôs a ir e colocou, né, na brecha. E aí eu tive a curiosidade de perguntar àquela mulher, mas assim, depois em off ali no barco, sem constranger ela, né? E como que a senhora faz lá para ministrar lá na igreja? Aí falou: Deus me lembra alguns versículos que eu decorei, e na hora a gente tinha trazido algumas bíblias em áudio para distribuir para a comunidade, né? E Deus falou no meu coração: entrega uma bíblia em áudio para ela, que ela vai ouvir a palavra, depois vai poder ministrar melhor para a sua igreja. E eu fui desafiado naquele momento, viu, pastor Paulo Júnior? Desafiado mesmo, de que nós homens precisamos assumir a responsabilidade de conduzir. Nós somos sacerdotes da nossa casa, e Deus nos colocou para uma responsabilidade de pegar na mão da sua família e levar a família no encontro de Deus, ensinar o caminho de Deus para a sua família. Essa é a nossa responsabilidade como pai, como homem, né? Amém. Vem cá, Ivan. Fica aqui, Barinho, vamos orar aqui. Vem cá, Barinho. Vem cá, Branquinho. Paulo Júnior, queria falar uma coisa que está no meu coração, e eu sei que é necessário. A gente acostuma olhar muito para os sintomas da sociedade, para olhar para o problema da fome, problema da política. Quando Jesus veio, os discípulos no caminho de Emaús estavam dizendo que era ele que vinha resolver o problema da fome, da política, da escravidão. Estava olhando para os sintomas. E o coração do problema é o problema do coração. Não vai adiantar se nós ficarmos olhando para os sintomas. E eu vim aqui como igreja, como irmão de vocês, como servo de Deus, dizer para vocês: o problema sempre foi o mesmo. A seara é grande demais, são poucos os trabalhadores. Quando Jesus diz: olha os campos que eles estão brancos, ele está apontando para os inimigos dele, para Samaria, e dizendo assim: lá no meio dos seus inimigos é que vocês têm que colher esse povo. Olha que coisa linda. E no meio dos inimigos está branquejando os campos. E o meu desafio com a Sal da Terra, e a gente se abraçou nesse desafio, é nós olharmos para essas realidades e não ficar olhando só para os sintomas, mas olhar para o coração do problema, que é um homem vazio. E nós estamos aqui para encher. Nós estamos nos enchendo para encher outros, nos alimentando para alimentar outros. Obrigado pela cooperação, pelo engajamento como igreja. Alguns de vocês talvez nunca tenham ido e talvez nunca vão lá. Mas se o coração de vocês estiver lá, tem missão, faz sentido. Faz todo sentido. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo. Fica de cá e segura o microfone para mim. Eu não estou fazendo um apelo emocional. Foi providência de Deus essa criança vir aqui. O que eu quero fazer aqui é exatamente o que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. A criança veio, ele pegou ela nos braços, colocou no meio da congregação e falou: esse aqui é o assunto. Esse é o assunto. Quer descer? Então tá bom. Obrigado. Valeu. Esse é o assunto. Nós não estamos fazendo aqui igreja para você. Nós temos zero compromisso de fazer uma igreja para você. Nós estamos aqui trabalhando um ambiente espiritual para que essa criança encontre condições de ser humano, de ter condições de cumprir o propósito dela na terra e não de ficar pagando uma conta que ela não tem. E entender que todo filho e filha de Deus, aonde ele chega, ele não entra nos domínios do império, ele abraça
o lugar que ele chegou? Com a autoridade do reino. É para que esse menino, aonde ele chegar, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, ele tenha condições de abraçar todas aquelas dificuldades como representante do reino. Então, se ele for trabalhar numa grande empresa, ele não entrou para resolver os problemas da empresa. Ele não está dentro dos limites da empresa para trabalhar para ela, receber um salário e resolver os problemas dela. Ele chegou naquela empresa para colocar aquela empresa dentro do reino que ele representa. Ele pode ser o faxineiro da empresa, mas ele é o príncipe representante do reino de Deus para fazer com que aquela empresa, a partir lá do almoxerifado, encontre o seu propósito. E não que ele fique lá na expectativa de ganhar o salário de um CEO para ter a vida que ele merece. Porque senão ele vai ser escravo. Ganhando o maior salário da empresa, ele é o escravo. Mas se lá, no almoxerifado, arrumando o rodo e o balde, ele for o príncipe, aquela empresa encontra o propósito dela. É isso. É só isso. Porque quem fez o maior império, o Egito, encontrar o propósito, foi um prisioneiro preso injustamente. Quem fez o maior general da Síria, o CEO da maior multinacional da época, a Síria, a maior multinacional da época, o CEO da Síria, prendia e soltava, matava e deixava viver. Pegou uma menina linda, princesa, e levou ela para ser escrava. Pegou uma princesa e fez dela sua lavadora de prato. Mas aquela menina nunca se curvou. Ele entendeu que não era ela que estava entrando nos domínios de Naamã. Era Naamã que, pela graça de Deus, estava entrando nos domínios dela. Porque aquele homem era poderoso o tanto que fosse. O tanto que fosse, Naamã era poderoso. Mas ele não podia beijar a mulher depois de uma conquista. Ele não podia abraçar um filho. Ele não podia cumprimentar um amigo. Sabe por quê? Ele era contagioso. E aqui está cheio, nossa vida, nossa cidade está cheia de homens que dominam reinos, conquistam, fazem, acontece. Mas se ele beijar a esposa, ela fica doente. Se ele abraçar um filho, ele fica perturbado. Se ele pegar na mão de um amigo, esse amigo nunca mais presta para pegar coisa alguma. Porque ele é contagioso. Ele faz tudo acontecer, mas não pode dar um abraço. Ninguém pode beber no mesmo copo que ele bebeu. Muito menos tomar uma sopa na mesma colher que ele tomou. Até que uma menina de 14 anos adotou ele. Lá da cozinha da casa dele. Lá da cozinha, lavando o prato. Ela adotou o cara mais poderoso da época. E lavou ele da sua lepra. Isso foi tão impactante que o funcionário do templo, o religioso, vendo que aquilo era poder demais, falou: o que é isso, rapaz? Eu trabalho numa empresa aqui chamada igreja, que ela tem poder para resolver o problema de todo mundo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cobrar uma taxa. Vou cobrar uma taxa. Vou correr lá no Naamã, falar: Naamã, o líder lá da minha paróquia, ele é muito desprendido, distraído. Você fez uma oferta lá que nós podemos usar para resolver o problema de todo mundo. Dá para você passar pelo menos uns 10% do que você falou que ia dar para ele? Ele falou: não, o que é isso, rapaz? Leva 20%. Sabe o que aconteceu? Ele levou o dinheiro, mas também levou a lepra do Naamã que tinha sido jogado fora. Agora o religioso passou a ser o ser mais contagioso da comunidade. Só porque atrelou o quê? Salário. Se você atrelar salário ao que você está fazendo, você é o leproso. Se você colocar preço no que você está fazendo, você é o leproso. Entendeu? Não. Porque Romanos 8, nós vamos terminar. Diz assim:
toda a criação. Toda a criação. A natureza, o Amazonas, o Planalto Central, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Europa, a África, a Índia, a China, toda a criação, tudo que você vê, seus olhos contemplam, estão aguardando ser liberto da escravidão. A escravidão da decadência em que ela se encontra, recebendo a liberdade que só pode ser trazida por um filho de Deus. Então não escandalize seu filho, pensando que nós vamos rezar aqui para ele ter um bom salário. Não traga seu filho aqui para a gente garantir que ele vai ganhar dinheiro para ter a vida que ele merece. Mas traga seu filho aqui para ele ser cheio de ousadia e autoridade, sabendo que haja o que houver, onde é que ele for, ele vai poder chegar lá e dizer assim: fique em paz, gente. Fique em paz, Amazonas. Fique em paz, Amazonas. Agora declara: fique em paz, Planalto Central. Fique em paz, Planalto Central. Fique em paz, porque é chegada a hora. Amém. Amém. O reino está em vocês. Amém, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Paz das riquezas, paz do seu quarteirão, paz do seu condomínio. Tem prefeitura lá nas comunidades? Não tem. Tem cartório? Não tem. Tem Câmara Municipal? Não. Mas o que tem lá e que pode transformar a vida daquela comunidade? Igreja. Só que o problema é que a igreja que está lá está tentando salvar quem? A própria igreja. No dia que a igreja continuar tentando salvar a própria igreja, sabe quem vai fazer? Igual. Aí nós vamos estar em prefeitura. Sabe quem nós precisamos de prefeito? Sabe quem nós precisamos de Câmara Municipal? Sabe quem nós precisamos de cartório, delegado, cadeia? Sabe por que nós precisamos dessas coisas todas? Sabe por que tem cadeia? Sabe por que tem delegado? Sabe por que tem polícia? Sabe por que tem esse trem tudo? Sabe por que tem político que rouba com a mão direita e político que rouba com a mão esquerda? Sabe por que tem político que rouba com a mão ou com outra? Sabe por que tem isso? Sabe por que tem essa bagunça toda? Porque a igreja não está assumindo a responsabilidade. Você sabe por que a igreja não está assumindo a responsabilidade? Porque ela está gastando o seu tempo todo buscando a sua própria salvação e não assumir sua responsabilidade. Nós estamos trazendo nossos filhos aqui para serem salvos e não para garantir que eles vão assumir a sua responsabilidade. Glória a Deus, irmãos. O dia que a igreja assumir a responsabilidade, sabe quando é que nós vamos precisar de cadeia? Sabe quando é que nós vamos precisar de reformatório? De cartório para saber quem casa e quem não casa? Você sabe que dia que um casamento vai estar acertado, baseado na certidão de casamento, e se foi comunhão parcial de bens, comunhão, como é que chama lá? Comunhão universal, comunhão parcial, depois tem lá, separação total. Agora eu fui surpresa, fui pego agora de surpresa, Carla. Eu não sabia. Existe agora a condição separação obrigatória. Você sabia que existia isso? Você sabia disso? Não? Não? Estou chocado, igual você. Agora tem lá um casamento que tem escrito assim, separação obrigatória. É porque às vezes o cara tem dúvida que ela é total. Agora ela, além de total, ela é o quê? Obrigatória. Só casa se tiver certo que vai separar com tudo separadinho. Esse é o mundo dos seus filhos. Esse é o mundo desse menino. E o que nós vamos fazer para mudar isso? Vamos assumir a responsabilidade. Ora por nós. Eles foram lá orar pelo Amazonas, agora você ora aqui pelo Brasil Central. Só um minutinho. Nós acabamos de chegar do Amazonas, uma equipe grande, 30 pessoas. E queria que você orasse também por nós,
mais uma equipe saindo agora dia 1º. A gente chama no segundo culto, porque... Pode ser. Pode ser? Pode. É porque vai ser uma reunião só. Hoje nós vamos ter uma reunião de 3 horas. Vamos emendar. Com intervalo de 10 minutos. Amém. Meus irmãos, eu quero ministrar, quero profetizar sobre sua vida e sobre esse lugar. Mas entenda isso aqui como alguém que não tem autoridade. A autoridade é do nosso Jesus. E Ele disse: me foi dada para que vocês usem aonde vocês estão. Vocês são sal da terra mesmo. São luz do mundo quando assumirem mesmo a responsabilidade. Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, porque Tu reúne o Teu povo do jeito que o Senhor quer, da forma que quer. Muitos quebrados, muitos deles em crise, muitos deles achando que a lógica humana pode ser a resposta, mas nós clamamos pela lógica do céu, e que aqui nesse lugar o Senhor comece, ó Deus, a gerar sementes que morrem, sementes que morrem, sementes que morrem, para que outros vivam, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Levanta homens e mulheres aqui que conseguem ver espiritualmente, que conseguem discernir espiritualmente, que não sejam igreja somente nos ambientes eclesiásticos, mas que sejam igreja em casa, ministros, sacerdotes assumindo a sua casa, homens de Deus sendo pastores no seu trabalho, mulheres de Deus edificando o seu lar, mas também sendo graciosas, expressando quem Tu és. Obrigado por esse tempo, essa reunião solene, mas nós queremos aqui que o Senhor arranque, ó Deus, as plantas saudáveis de terra fértil para jogar numa terra que não é fértil, onde não tem plantas saudáveis. Equibalo, leva, Senhor Deus, e arranca e joga para longe o Teu povo que está aqui, ó Deus, sendo nutrido, sendo alimentado, mas leva-os para alimentar outros, e não para alimentar o corpo, não para encher a barriga, mas para alimentar o espírito e gerar vida em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, queria convidar os irmãos também para estender a mão aqui para a irmã Esther. A irmã Esther, ela está fazendo um tratamento no câncer, né? E o pastor Luiz Walter tem sempre vindo aqui. Ele é missionário, ele tem ali, ele vende sempre um mel ali na porta, que é para ajudar a missão que ele faz. Então, hoje você vai dar um mel de presente. Você vai sair ali e vai presentear alguém com o mel, né? Mas eu queria que nós orássemos, né, para que Deus possa fazer uma obra maravilhosa nesses dias na vida da irmã Esther. Você estende a mão para cá. Irmã Esther, nós como igreja declaramos cura na sua vida. Declaramos cura na sua alma. Declaramos cura na sua família. Que o Espírito Santo faça uma obra poderosa sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos. Que Ele guarde os seus pensamentos em Deus. Que Ele te fortaleça para cada processo. E que Ele faça milagres nessa casa, nesse lar, na sua família. Que você tenha paz e tranquilidade, certeza no Senhor. Que Ele edifique a sua fé. E que você seja curada no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.